Graça e paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Eu quero fazer a exposição da palavra de Deus, que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versículos 21 até o versículo de número 24. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dele se tomou Saul, filho de Quis. Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Portanto, tornaram a perguntar a Jeová: não veio ainda o homem para cá? O Senhor respondeu: ele se escondeu por entre as bagagens. Foram correndo e trouxeram-no de lá, estando ele entre o povo. Era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Disse Samuel a todo o povo: vedes a quem Jeová escolheu? Pois não há entre todo o povo quem lhe seja semelhante. Então todo o povo rompeu em gritos e disse: viva o rei! Vamos fazer uma oração? Senhor, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de expormos a palavra de Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder comunicar a tua Escritura. Eu coloco diante de Ti as nossas vidas nesse momento, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, a fim de que possamos crer tudo aquilo que os profetas disseram. Não permita que nenhum ruído venha atrapalhar esta mensagem. Que a sua voz seja conosco, que a tua direção esteja conosco. Eu quero te pedir a tua bênção sobre essas pessoas que estão me ouvindo, que o Senhor possa remover toda angústia, tristeza, toda aflição, tudo aquilo que impede os teus filhos de ouvir a tua palavra. Abençoa a minha esposa, meu filho, minha família, e abençoa a família de cada um desses que estão ouvindo. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Queridos, presta atenção. Esse texto que eu li é como se fosse o texto onde o primeiro rei de Israel fosse coroado. Não é como se fosse, é isso, né? Nós estamos diante de um texto onde mostra a coroação de Saul, que se tornou o primeiro rei da história de Israel, o primeiro rei do povo de Israel. Eu quero falar sobre três coisas neste texto. Eu quero mostrar três coisas que tem nesse texto que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. A primeira questão que eu quero mostrar é que Deus, nunca foi da vontade de Deus que o povo de Israel tivesse um rei. Deus nunca quis isso. Entenda uma coisa. Quando Deus chama o povo de Israel do Egito, Deus chama o povo para que o povo pudesse ser um povo novo, uma nação santa, uma nação sacerdotal, uma nação eleita. Como Pedro disse lá na sua carta, e como está escrito na Torá de Moisés, nos primeiros livros da Bíblia, você vai perceber que Deus está arrancando o povo do Egito para fazer deste povo um povo diferente, um povo dele, um povo que é a propriedade exclusiva de Deus. A vontade de Deus para com a nação de Israel é que a nação de Israel fosse uma nação com um regime político teocrático. A teocracia reinasse sobre o povo, ou seja, o Senhor Deus Todo-Poderoso é o líder do povo. Essa era a vontade de Deus.
Mas se você lê lá nos primeiros livros da Bíblia, existem leis para o rei. Interessante, né? Leis para o rei, mas Deus nunca quis que o povo tivesse um rei. Deus nunca quis isso. E essas leis para o rei estavam lá no Antigo Testamento, antes mesmo de haver reis em Israel. Existem duas formas de entender isso. A forma que nós acreditamos, nós que somos fundamentalistas, nós acreditamos que Deus, nunca foi da vontade de Deus que o povo tivesse um rei, mas Moisés, recebendo de Deus a direção, ele deu a instrução para como o rei deveria viver. Porque chegaria um tempo onde o povo de Israel teria os seus reis. E a segunda interpretação é uma interpretação que a gente chama de liberal. Liberal em que sentido? Os textos do Antigo Testamento não foram escritos pelas pessoas que estão no texto. Por exemplo, o Torá não foi escrito por Moisés. Quem escreveu o Torá foi um grupo de intelectuais judeus que saíram do cativeiro babilônico e, ao ter contato com aquela cultura babilônica, produziram a cultura judaica, os textos judaicos, pós-cativeiro babilônico. Isso faz com que o texto do Antigo Testamento, segundo esses estudiosos, seja um texto mais recente, mais próximo de nós. Entende? Eles não conseguem entender que Deus é poderoso para inspirar Moisés e para dar a Moisés a capacidade de escrever aquelas coisas. Então usam esse tipo de argumento porque se você parar para pensar, é como se fosse uma lacuna mesmo. Isso deixa uma pulga atrás da nossa orelha. Quando você lê lá no texto da lei de Moisés, falando das coisas concernentes ao rei, das leis concernentes ao rei, e o povo de Israel não tinha rei. E Deus nunca quis que o povo tivesse um rei. Entendeu? Por exemplo, quando o povo vai chegar para Samuel e pedir um rei, Deus se entristece ao ver o coração de Samuel entristecido. Samuel fala assim, olha, o Senhor Deus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o povo me rejeitou. E aí Deus fala com Samuel assim, olha, eles não rejeitaram você não, eles rejeitaram a mim, o meu senhorio. Então a primeira lição que nós temos nessa noite é essa: não permita com que nada, nem ninguém, remova o senhorio de Cristo no seu coração, no meu coração. Não deixa com que nada tire você do centro da vontade de Jesus. Que Cristo Jesus possa ser o seu rei, o seu Senhor, o seu Deus. Hoje a gente vê quantas pessoas deixaram o senhorio de Cristo e colocaram outro senhor no coração. Homens e mulheres que você talvez conheceu, que viviam uma vida em Deus, vivendo as coisas de Deus em primeiro lugar, hoje deixaram Deus e trocaram Deus por outras coisas. A gente vê pessoas dentro da igreja, e isso estava falando de quem saiu da igreja. Hoje a gente vê pessoas dentro da igreja trocando Jesus por política. 2018, 2022, a gente viu aí quantas pessoas deixaram Jesus para ter como rei uma cosmovisão política conservadora ou uma política progressista. Pessoas que deixaram Jesus para ter como senhor o representante da esquerda ou da direita. Essas pessoas estão deixando a pérola de grande valor, como diz lá o Evangelho de Mateus, capítulo 13, e estão trocando a pérola de grande valor por bijuterias baratas. Não estou dizendo que as coisas que as pessoas estão colocando no lugar de Cristo sejam coisas ruins. Não, são coisas boas. Tem muita gente que pega coisas boas e coloca no lugar de Cristo. Coloca outro senhor no lugar de Cristo. E esses senhores, muitas das vezes, são coisas boas. Às vezes é a família, a pessoa deixa de agradar a Deus e adorar a Deus porque tem uma família. Às vezes é uma liderança
filosófica, a pessoa, e é uma coisa boa, e a pessoa deixa de agradar a Deus para agradar a visão e a cosmovisão de um estudioso, de um teólogo, de um filósofo. Outro exemplo é a igreja, né, cristã, que abandonou o senhorio de Cristo por causa da teologia da prosperidade. Quantas pessoas amam mais as riquezas que os falsos profetas da teologia da prosperidade oferecem segundo as Escrituras, que não tem nada a ver com as Escrituras. Um outro exemplo que a gente tem aqui nos nossos dias é quantas pessoas largaram a graça de Cristo por causa de autoajuda. Autoajuda e autoajuda evangélica, porque tem autoajuda evangélica por aí. Tudo isso é abandonar o senhorio de Cristo. Entenda, isso não é uma coisa que acontece repentinamente, da noite para o dia. Isso vai acontecendo com o passar do tempo. Você vai deixando com que coisas boas habite o lugar de Deus no seu coração. Com que coisas que você gosta, coisas que são legais, habite o lugar de Deus no seu coração. Quantas pessoas têm capacidade de falar bem do Big Brother e não têm capacidade de falar do Evangelho de Cristo? Quantos pastores estão hoje nos púlpitos falando das suas propostas políticas para 2024, mas não têm capacidade de abrir as Escrituras? Capacidade tem. Não tem a coragem de abrir as Escrituras e falar do Evangelho, porque o senhorio do coração foi trocado. O rei que está sentado no trono não é o Senhor Jesus Cristo, não é o Deus Todo-Poderoso, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira lição. A segunda lição é o seguinte: quando o povo decidiu sair da teocracia e entrar na monarquia, eles procuraram Samuel. Imagina os anciãos de Israel procurando Samuel, falando: Samuel, é o seguinte, senta aí, vamos tomar um cafezinho, comer um pão de queijo aqui. Presta atenção, Samuel, você tá velho, vai morrer, e seus filhos não valem nada, seus filhos não prestam. Dá para nós um rei, unge para nós um rei. E a frase que eu acho mais dolorosa, mais comovente, é quando os anciãos falam com Samuel assim, ó: porque nós queremos ser como os outros povos. Nós queremos ser igual aos outros. O que Deus queria é que o povo de Israel fosse diferente de todos os povos. Não igual aos outros. Deus queria que eles fossem únicos, diferentes. Adorasse o único Deus, vivesse a cultura do reino, a cultura da escritura, a cultura da palavra, não as culturas desse mundo. Eles abandonaram a cultura da Bíblia, a cultura judaica, a cultura do Evangelho, a cultura da palavra de Deus, para viver conforme as outras culturas. Abandonaram a cultura do reino, a lei de Deus, para tentar viver como os outros. E Samuel vai diante de Deus e vai falar com Deus. Ele fala triste, angustiado, chateado. Eles me rejeitaram, Senhor. E o Senhor fala com ele assim: calma lá, rapaz. Não é assim. Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Eu vou te dar um rei para você ungir para o povo. Deus vira para eles e fala assim: olha, eu vou dar para você um rei, você vai escolher um. Eu vou te mostrar para você quem você vai ungir, e essa pessoa vai ser um rei em Israel. Presta atenção nisso. Samuel não é uma pessoa normal. Ele não é uma liderança normal. Samuel, ele tinha autoridade profética, ele era um profeta. Samuel tinha autoridade sacerdotal, ele era um sacerdote. E ele tinha autoridade política porque ele era um juiz. Os livros de teologia chamam Samuel de juiz de transição. É ele o responsável para tirar Israel dessa teocracia e conduzir eles para a monarquia. Então ele tinha essa autoridade política,
profética e sacerdotal. E ele era um homem exemplar. Daqui a pouco você vai ler o discurso dele, né? No capítulo 12. Você vai ver que quando ele fala, olha, eu fui um homem assim, 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 eu fiz tudo certo. E se eu fiz alguma coisa errada com alguém, pode falar aí agora. E ninguém falava nada, porque realmente ele foi um homem íntegro, reto, temente a Deus, que andou nos caminhos de Deus, conduziu o povo até Deus, e o povo estava feliz com a liderança dele. A liderança dele era uma liderança boa, só que ele estava velho. Os filhos dele não valiam nada. Realmente, como o texto diz, os filhos dele eram homens de Belial, homens ruins, homens maus, ímpios. E o povo queria um rei, pede um rei. E aí você vai ler a história, capítulo 10, capítulo 9 também. O Saul, presta atenção nisso, o Saul, ele está atrás das jumentas extraviadas do seu pai. As jumentas do seu pai se perderam. E aí, em meio à rotina do trabalho, eu queria fazer essa mensagem ontem, que foi o dia do trabalhador, só que não deu tempo. Mas essa mensagem é uma homenagem a você que trabalha. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus pode mudar a sua vida no seu trabalho. Deus pode mudar a sua vida na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa, onde você estiver, Deus pode mudar. Deus não precisa fazer um encontro de avivamento na sua igreja para Deus mudar você. Deus não precisa fazer um congresso de multidões. Deus não precisa trazer um pregador de fora para que você, ao ouvir a pregação dele, seja mudado por Deus. Deus pode mudar a sua vida agora, enquanto você ouve essa mensagem. Deus pode mudar a sua vida enquanto você estiver tomando banho. Deus pode mudar a sua vida quando você estiver no seu trabalho. Deus pode mudar a sua vida. Não estou dizendo com isso que os eventos premium da sua igreja não sejam bons. Muito pelo contrário, eles são maravilhosos. Se o seu pastor chamou você para um culto de homens, vá. Se lá na sua igreja vai ter um encontro de adolescentes, pelo amor de Deus, irmão, vá. Participe dos eventos premium da igreja. Ah, vai ter um pregador, Tim Keller vai estar aqui. Vá. Ouça. Mas o que eu quero mostrar para você é que assim como Deus mudou a vida de Saul em meio ao trabalho, Deus pode mudar a sua vida. Ele, perdido, procurando as jumentas do pai dele, vai encontrar o Samuel na casa dele. Ele vai encontrar Samuel. E quando Samuel olha para Saul, Deus fala com ele: esse aí, esse é o rei. Esse que você vai ungir rei. E aí na casa de Samuel, Samuel pega a botija de azeite, derrama sobre a cabeça de Saul. E o texto bíblico diz que a partir daquele momento, Saul se tornou um outro homem. Saul se tornou um novo homem. Veio sobre Saul o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus transformou Saul em uma nova pessoa. Deus pode mudar a minha vida, mudar a sua vida, salvar o seu filho, converter o seu marido, transformar a sua esposa a hora que ele quiser, no momento que ele quiser. A gente pode orar a Deus para que Deus faça isso hoje, agora. A gente pode orar, a gente pode clamar. A Bíblia diz lá no livro de Judas que Elias, sendo homem, sujeito às mesmas paixões que nós, orou a Deus e não choveu sobre Israel durante 3 anos e meio. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A gente pode orar agora e Deus mudar. A gente pode orar em qualquer lugar e Deus pode mudar. Deus pode agir. Não espere algo diferente para Deus agir. Ore hoje, ore agora. Busque hoje, busque agora.
E a terceira coisa que eu queria dizer, e que é a coisa mais importante, é o texto que a gente leu aqui. O profeta Samuel chama todo o povo. Chama todo o povo. Venham, eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar para vocês quem o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. Quem o Senhor escolheu para ser o representante dele. Presta atenção nisso. Saul é o primeiro rei de Israel. Lembra que Deus queria uma teocracia? Deus queria ser o rei de Israel? É como se Saul fosse o primeiro representante político de Deus na face da terra. E esse título não é um título qualquer. Essa unção não é uma unção qualquer. Você vê Saul lá na casa de Samuel profetizando com os profetas. Ele profetiza com os profetas. E você vai perceber que os primeiros reis, né, conversava com um amigo do trabalho hoje, os primeiros reis eles tinham essa unção profética. Os salmos de Davi eles são maravilhosos. Quem nunca se emocionou, quem nunca sentiu a presença de Deus e a graça de Deus ao ler os salmos maravilhosos de Davi? A gente tem acesso à profecia de Davi. Já parou para pensar que a gente tem acesso às profecias de Salomão? Os textos que Salomão escreveu, as coisas que Salomão disse quando era rei. Ou seja, Deus deu para eles uma pitadinha profética. Saul a mesma coisa, Saul entre os profetas. Surgiu um cântico na época, um poema na época, um insight na época, dizendo, está Saul entre os profetas? É Saul um dos profetas? Ou seja, esse cântico é um elogio. Olha o que Deus fez. Além de nos dar um rei, ele é um profeta. Homem de Deus. Deus nos deu alguém cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Saul mudou completamente. Eu queria ter acesso às coisas que Saul falou, enquanto ele estava lá com os profetas. Quando eu chegar lá no reino de Deus, eu vou chegar para Saul, bater nas costas dele e falar, me conta, o que você profetizou aquele dia lá com os profetas? Compartilha comigo, Saul, as belezas de Deus com os profetas. Deus vai apresentar o rei. E aí Samuel fica confuso. Cadê o rei? Procurando o rei para tudo quanto é lado, olha para um lado, olha para o outro. Ele está ali, não, ele está aqui, cadê ele? E o Saul, ele se escondeu. Saul se escondeu nas bagagens, ao ponto de ninguém achar ele. Ao ponto de Deus, lê o texto que eu li no começo, ao ponto de Deus ter que mostrar para Samuel onde que Saul estava escondido. De tão intenso foi essa capacidade de se esconder, de se camuflar. Se você ler o texto comigo, o texto não mostra para nós qual é a intencionalidade de Saul ao se esconder na bagagem. O texto não revelou a intenção do coração dele. Muitos textos da Bíblia falam o fato e falam o que estava no coração, falam o que aconteceu. Nisso aqui não tem. Isso aqui que eu estou fazendo aqui agora, o título dessa mensagem, né, a humildade de Saul, é uma inferência do Israel sobre o texto. Pode ser o contrário do que eu estou falando. Mas para mim esse texto mostra a humildade de Saul ao se esconder nas bagagens. Isso é a humildade dele. Não é medo de ser o rei. É a humildade dele. Todos nós, se recebêssemos essa unção. Imagina ontem você foi na casa do profeta. E o profeta ungiu a sua cabeça. E você profetizou com os profetas. E você mudou. Deus está com você. Todos nós. E estofar o peito, bater uma selfie e colocar no Instagram. Eu sou um homem de Deus. Eu sou o representante de Deus na terra. Eu sou o representante político porque Deus me ungiu e usou o profeta Samuel para fazer isso.
curta, comente e compartilhe a minha publicação. Era isso que Saul faria. Era isso que Saul faria? Não. Era isso que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de Saul, porque nós somos falsos, metidos, hipócritas, soberbos, arrogantes. Nós não temos a humildade que esse homem teve diante da sua coroação. Quando eu vejo Saul escondido nas bagagens, eu me lembro do texto que diz que ele cresça e que eu diminua. Como João Batista disse, que ele cresça, que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. João Batista ali pregando o arrependimento no deserto. O maior pregador, o cara mais famoso da época. Multidões iam até ele. Ele vira e fala que ele cresça e que eu diminua. Então, quando Saul está escondido nas bagagens, é como se ele dissesse assim para nós: entenda a lição, que o Senhor cresça e que você diminua. Ah, irmão, Deus vai fazer muitas coisas bonitas na nossa vida. Vai. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai te enriquecer de coisas, de benesses, de coisas maravilhosas, de coisas assim que você não vai conseguir descrever. Ontem eu estava voltando para minha casa, fazendo uma oração. A minha cachorrinha foi atacada por um cachorro, por um pitbull, e eu estava orando a Deus. Eu estava orando a Deus, agradecendo a Deus por todas as coisas boas que Deus me deu. E chegou um momento que eu comecei a interceder pela minha cachorrinha. Eu comecei a orar: ô Senhor, por favor, tenha misericórdia da Pops, que o Senhor possa curar ela. Aí de repente eu pensei assim: caramba, eu estou orando pela minha cachorrinha. Que coisa mais bonita. Que coisa mais profética. Que coisa mais poética, que coisa mais humilde. Porque eu poderia simplesmente falar: eu sou um homem, isso é um animal. Se morrer, beleza, mas não, estou ali cumprindo o mandamento de Deus. A palavra de Deus fala assim: o justo cuida dos teus animaizinhos. E agora eu tenho um animalzinho e eu tenho um sentimento de amor por esse animal. E esse sentimento de amor, ele vem de Deus. É uma dádiva de Deus. O amor é de Deus. O cuidado é de Deus. Eu penso, se intercedo assim hoje por essa cachorrinha que está dodói, como eu estarei intercedendo pelos homens hoje, amanhã, depois de amanhã? Dádivas de Deus, capacidade que Deus te dá de interceder por algo, capacidade que Deus te dá de amar alguém, capacidade que Deus te dá de abençoar alguma pessoa, capacidade que Deus te dá para ser o rei de Israel. Deus vai te encher de coisas, vai te encher de capacidades. E quando Ele fizer isso, quando Ele te honrar, seja humilde. Eu tenho orado a seguinte oração: Senhor, me dê sabedoria nas derrotas e humildade nas vitórias. Você vai perder também, né? A vida não é sobre ganhar, né? Você não ganha o tempo todo. Você vai perder. Vai perder. E quando você perder, tenha sabedoria. Saiba perder. Saiba perder alguma coisa. Não saia culpando tudo e todos. Não saia xingando tudo e todos. Tenha sabedoria. Mas na hora que você ganhar, tenha humildade. Não saia dizendo: sou o melhor. Eu me formei na faculdade. Vocês são todos lixo. Eu sou o cara. Quando Deus te colocar numa posição... Há um tempo atrás, a gente viu a queda de um músico evangélico que simplesmente falou mal, usou uma palavra tão errada, né? Ele falou assim: os outros músicos são medíocres, eu sou o cara. Aí você viu como que esse músico caiu só por ter sido soberbo e arrogante e prepotente. Então que você aprenda com Saul um exemplo de humildade.
E que você aprenda com os soberbos que estão ao seu redor. Como é chato conviver com a soberba, né? A gente percebe isso. Irmão, as pessoas estão vendo a sua arrogância, as pessoas estão vendo a sua soberba. E quando Deus honrar, Ele vai honrar e Ele mesmo vai elevar e Ele mesmo vai mostrar. Você vai se humilhar. Humildade é ser humilhado. Você vai humilhar-se a si mesmo. E Deus vai mostrar quem você é. Às vezes as pessoas chegam nas igrejas, né? Eu vejo muitas pessoas chegando nas igrejas, aí eu quero ser um ministro dessa igreja, quero ser algo especial nessa igreja. Se Deus tiver qualquer coisa para você, Ele vai te dar, Ele vai te honrar. Você não precisa ficar expondo a graça que Deus já te deu. A maior graça já é receber a graça. Não precisa ficar dizendo isso para as pessoas. Eu também não estou dizendo que você não pode publicar suas conquistas. Não estou dizendo isso. O pastor Israel pregou lá hoje que a gente não pode postar foto no Instagram. Eu não disse isso. Não disse isso. Eu disse para você ser humilde nas suas vitórias. Quando você for postar uma foto nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, o falecido Facebook, quando você for postar alguma coisa, antes de postar, responda uma pergunta. Isso vai glorificar a Deus? Sem ser espiritual, tá? Quer ver? Eu comprei esse carregador. E eu vou postar uma foto desse carregador nas redes sociais. Eu quero que todo mundo saiba que eu tenho um carregador. Isso está no meu coração. Isso glorifica a Deus? Não. Eu comprei esse carregador. Eu quero postar isso porque estou feliz por ter comprado esse carregador. Isso glorifica a Deus, porque a minha alegria glorifica a Deus. Comprei esse carregador. Eu quero que o fulano saiba que eu tenho um carregador. Vou postar no Instagram, no Facebook. Vou postar. Vou mostrar para todo mundo que eu sou o rei. Como está o seu coração antes de colocar essa foto nas redes sociais? Como está o seu coração antes de colocar esse vídeo na internet? Você está fazendo essa pregação aqui, pastor Israel, para quê? É para sua glória? Nem posta. É para a glória de Deus. Aí você coloca. A parte mais bonita é a hora que encontra Saul. Deus fala, ele está entre as bagagens. Samuel vai lá e pega ele. Na hora que Samuel pega ele das bagagens e mostra para Israel, a nação fica maravilhada. A nação fica assim, uau! Olha o rei que Deus nos deu! Porque na hora que tira aquele homem de trás das bagagens, não sai um Zé Ninguém. Sai um... Como é que é o nome daquele ator que fez o Thor? Sai um cara bonitão, fortão, com todo o corpo no lugar. O texto fala que ele era vistoso e ele sobressaía todos os homens na parte dos ombros. Ele era o maior de todos, o mais forte de todos, mais bonito de todos, mais vistoso de todos. O povo entrou em êxtase e disse, viva o rei! O Senhor nos deu um homem maravilhoso para nos governar, um homem decente para nos governar e, acima de tudo, humilde. Eu acredito que você já deve ter ouvido pelo menos umas 10 mensagens sobre Saul e 9 delas falavam mal. Agora eu estou aqui falando bem, né? Porque você vai ler a história depois toda, você vai ver que ele fez muita coisa errada, né? Mas na verdade é uma leitura equivocada de muita gente. Porque Saul fez muita coisa boa. Não é só essa apresentação. Poderia falar aqui de outros feitos, né? Vou deixar para os próximos, cenas dos próximos episódios, cena das próximas mensagens. Quando ele, por exemplo, quando ele faz o primeiro ato dele como rei. Muito forte, cara. Alguém afronta Israel dizendo assim, vou cortar os polegares da mão direita de todos os homens. Aí Saul ouve isso e fala, você vai fazer? Seguinte, pega um boi, mata o boi e manda um pedaço para cada um.
dos representantes de Israel. E fala assim, ó, quem não vier para a guerra vai acontecer isso com os seus bois. Aí ele chama o povo todo para a guerra, vence a guerra. Isso é o próximo episódio, tá bom? Um beijo para você, que Deus abençoe a sua vida e que você guarde essa mensagem no coração. Seja humilde como Saul, irmão. Amém? Um beijo.